Eu vou olhar aqui, vou olhar lá, vou olhar lá, vou olhar aqui, porque estou na transmissão pelo YouTube também. Boa noite, quem está chegando. Hoje a gente vai ter um papo de mulher aqui nos dois canais. Vamos conversar sobre como nós somos vistas, como você é vista, se é vista, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente não é. Boa noite, né? Então vamos esperar um pouquinho. Eu geralmente dou uns minutinhos para o Instagram vai avisando o pessoal que está online, que me segue, e no Facebook não. Bom, o Facebook também ele faz essa divulgação, e aqui no YouTube eu já compartilhei para algumas pessoas. Esperar um pouquinho. Mas hoje a noite vai ser boa. O conteúdo da live é um conteúdo bem atual, bem importante. E a gente sempre ganha, né? Conversando um pouco sobre esses conteúdos que têm a ver com o nosso estar no mundo, né? Tem a ver com a maneira como a gente se relaciona com as coisas do mundo, com a vida, com a gente mesma e com o nosso entorno, né? Esse é um tema bastante procurado, assim, eu trabalho com aconselhamento biográfico, e dentro dos atendimentos, isso é um ponto que eu percebo bastante forte, onde as pessoas, em um determinado momento, relatam, principalmente as mulheres, na verdade, relatam essa sensação de não ser vista da mesma maneira como se vê, né? E em algum momento da vida, ter essa percepção de que aquilo que mostra para o mundo não é o que o mundo está vendo, ou as outras pessoas, né? Então, esse choque entre a imagem percebida e a imagem reconhecida pelo outro. E quando eu falo em imagem, eu nem estou falando de imagem, a imagem estética, né? Física, necessariamente. Eu estou me reportando à essência mesmo, aquilo que nos constitui como indivíduos, como ser humano, né? Oi, Amora, boa noite. Então, assim, essa importância desse reconhecimento ou de se fazer reconhecer, né? Porque o que a gente percebe muito no trabalho do aconselhamento biográfico é que existe uma dificuldade de se ver, né? De realmente se perceber. Então, o tema é esse, assim, como que eu sou vista pelos outros e como que essa imagem que os outros vivem de nós reflete na forma como eu me mostro para os outros, né? Então, assim, será que eu estou me mostrando? Né? Será que eu me vejo? Né? Então, muitas vezes a gente entra num processo de auto-julgamento quando a gente percebe que o outro não nos vê. Né? O contexto social que a gente vive, o contexto familiar que a gente vive, ou mesmo a gente, a gente se dá conta de que aquilo que os outros estão vendo na gente não é o que a gente quer mostrar. Né? Então, a gente vai tratar desses aspectos. Tem um assunto relativo a isso que é muito importante. Eu estou olhando aqui, porque eu estou no YouTube também, tá? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube ainda está entrando, então eu estou olhando mais para o Instagram, mas de vez em quando eu olho aqui para o YouTube também. Então, assim, quando a gente nasce para o mundo, ao nascer, né, a gente, a gente acaba se envolvendo, se relacionando, né, com esse entorno que nos acolhe, né? Então, contexto familiar,
Então, depende do tamanho da família, né? Se nós vamos ter irmãos, irmãs, quantos, né? Quantos filhos existem na nossa família? Somos únicos? Dividimos pai e mãe? Dividimos a atenção e o espaço da casa, né? Também, assim, o que a gente tem de convívio com avós, por exemplo, é muito, muito, muito importante o convívio com os avós. Então, como foi o convívio com os avós? Existiu com os 4? De que forma, né? Quanto convivemos com eles e o que trouxemos para para nossa história de vida, o nosso contexto de vida, aquilo que recebemos dos avós, né? Então, isso é muito importante. E também, né, se os nossos pais, por exemplo, trabalham fora, se a gente nasceu e cresceu, né, viveu uma infância com os pais em casa, mãe em casa, os 2 pais fora, quem cuidava de nós? Né? Qual é a relação? Como foi essa relação? E aí é nesse primeiro momento da vida, ainda não preso, né? Eu ia falar ainda preso, não presas, mas assim, ainda dentro desse contexto familiar, a gente não foi para a escola ainda, né? A gente ainda está ali na proteção do lar, mais na família, né? Então, tipo, primeira infância, até uns 3, 5 anos de idade, como foram essas vivências? Então, tudo isso que a gente vive nesse contexto familiar, vai se somando como experiência vivida e elas vão gerando representações. E aí a gente vai sofrer também, sofrer não no sentido de sofrimento, mas no sentido de se relacionar com, né, influência do contexto cultural que a gente viveu nessa primeira infância. Depois isso vai se estendendo, né? Até a adolescência, isso ainda influencia. Até o início da juventude, isso ainda influencia esse montante de representações mentais que a gente vai absorver, que a gente vai criar, né? Que a gente vai dar espaço de existência dentro de nós, com os quais nós vamos construir as nossas crenças, com as quais nós vamos construir os nossos padrões de comportamento. Então, às vezes, uma situação familiar gera uma representação mental que pode ser, a gente tem tanto representações positivas como representações negativas. Então, aquelas representações positivas, elas vão desencadear um comportamento na vida adulta de reflexo, né? Porque na maioria das vezes não é consciente. Então, essa manifestação de reflexo a partir de uma representação mental de um comportamento. Então, se eu sou amada, né, se eu vivenciei uma história com os meus avós, por exemplo, né, uma relação de amorosidade com os avós, a gente tende a ter uma reação amorosa também com as pessoas mais idosas depois, na nossa fase adulta, porque a gente vai relacionar de forma inconsciente com esse contexto que a gente viveu lá com os avós. Se a gente tem alguma situação de repreensão na infância, né, de repente pais muito severos, muito rigorosos na qualidade em que exige da criança, né, qualidade de resposta que exige da criança, então a gente vai ter sempre essa representação dessa severidade desencadeando lá não agora, né? Eu falo lá como se não fosse comigo, mas comigo também, né? Então, agora, na fase adulta, uma resposta a uma situação de repreensão semelhante. Então, a minha resposta vai vir a partir desse padrão que nasceu dessa representação mental que eu, como criança, desenvolvi a partir de uma situação que se repetia na minha vida se eu tive pais repreendedores,
travei a língua. Se eu tive repressão a partir dos pais, que não necessariamente foi a minha situação, estou dando um exemplo hipotético. Mas a gente vai, então, assim, e às vezes, nem sempre, essa representação que se criou, que surgiu, que nasceu na infância ou na adolescência, corresponde a um fato real. Nem sempre, né, a representação ela representa exatamente aquilo que aconteceu. Ela pode ser um resultado de uma situação ilusória, uma percepção ilusória, ou uma percepção ligada à constituição de cada indivíduo, ao temperamento de cada indivíduo. Então, um pai pode não estar repreendendo a filha, mas a filha se sente assim. Uma mãe pode, sei lá, uma cuidadora pode não estar rejeitando, mas por alguma razão a criança se sente rejeitada. E aí, quando ela vai vivenciar algo semelhante na fase adulta, ela vai se sentir rejeitada e ela vai responder conforme o tipo que ela tem, né? Conforme o temperamento, conforme as forças que ela apresenta como forças predominantes de uma maneira ou de outra. Então, essas representações mentais que nascem nesse ambiente de infância e adolescência vão nos acompanhar a vida inteira, e se a gente não olhar para elas, a gente pode desenvolver comportamentos que mais para frente, na fase adulta mesmo, mais para frente, podem começar a nos atrapalhar. Né? Então, assim, contexto familiar, o meio cultural no qual nós vivemos, né? Se a gente teve acesso à música, contos de fada, se a gente vivenciava as festas anuais, se a gente foi a teatro, se a gente teve relação com a natureza, tudo isso na infância e na adolescência vão ajudar a dar esse arcabouço onde as representações mentais vão ser estruturadas. E tem outras coisas também, né? O lugar onde a gente nasceu, se a gente nasceu, por exemplo, numa cidade que só faz frio, ou que tem as estações do ano bem marcadas, ou faz sempre calor. Então, isso também tem a ver com a maneira como a gente vai se relacionar e como que a gente vai construir essas representações mentais. Com o passar do tempo, o que acontece é que a gente, em cada fase da vida, a gente vai tendo desafios. E esses desafios, neles, a gente vive atritos. Então, esses atritos, eles são extremamente importantes e, às vezes, a gente considera esses atritos como algo que nos tolhe, né, o desenvolvimento, e, na verdade, é o contrário. Então, esses atritos, essa maneira de lidar com o mundo, baseado nessas representações mentais que a gente construiu, isso é saudável, é natural e tem que ser assim. Porque se a gente não se confronta com as coisas, né, ou se o mundo não confronta a gente tende a se manter onde a gente está. Se está tudo bem, por que eu vou mexer? Né? Se em todos os contextos da minha história eu só tenho relação positiva com ela, eu não tenho nenhuma razão para me desenvolver. Eu não tenho motivo nenhum para querer fazer a coisa ser diferente. Então, apesar de, né, as histórias de vida elas são únicas, e elas são, cada um de nós tem a sua, a maneira como a gente vai viver esses atritos vai ser diferente, né? Os nossos desafios não são os mesmos, mas se nós não tivermos desafio, a gente vai permanecer parado no nosso desenvolvimento, né? Paradas no nosso desenvolvimento. Então, a maneira como esses atritos vão gerando crescimento, desenvolvimento, ela é única, né? Essa maneira de fazer isso é única a cada biografia. E aí a gente pode olhar para cada biografia e nela, então, buscar quais são as possíveis transformações que eu posso realizar a partir desses desafios, desse atrito
que me provoca a mudar alguma coisa naquilo que eu não estou gostando, né? Então, assim, em resumo, nós criamos, né, representações mentais. As representações mentais daquilo que nos desagrada gera atrito na maneira como a gente se relaciona com o mundo, né? E aquilo que o mundo traz me causa impacto, me causa aversão. E aí, se não existissem esses atritos, eu não ia ter motivo para querer mudar e melhorar a minha vida. Então, sem atrito, não há desenvolvimento. E o querer se desenvolver é uma qualidade inerente do ser humano. Todas nós queremos nos desenvolver, queremos ser seres humanos melhores e queremos deixar para o mundo alguma coisa de boa para esse mundo, né? Então, deixa eu ver o que tem alguém falando aqui, deixa eu ver aqui. 333 amores. A maioria das plantas distintas nascem das sementes que a tempestade traz. É bonito isso. Quem é? Professora? Saudade? Aluna minha? Quem é? 333 amores. A foto está muito pequenininha, eu não consigo ver. Né? Então, vivências, mais representações mentais, mais crenças, mais padrões de comportamento. E aí vem a parte boa da coisa. Nós precisamos, né, desses atritos gerados a partir das representações mentais que na infância e na adolescência nós criamos ou que nasceram dentro de nós, né? Ao mesmo tempo, tem alguém que não está ouvindo? E ao mesmo tempo a gente tem, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se melhora o som para vocês. Oi, Márcia querida. Ao mesmo tempo, a gente tem, então, essa possibilidade, apesar dos atritos, e por causa deles, né, a possibilidade de nos tornarmos seres humanos diferentes. Seres humanos que modificam o seu entorno, que através do desejo de transformar aquilo que não está bom para si, leva essa transformação para o seu entorno. E a parte melhor disso é que, se a gente pensar, né, a gente tem, não todos nós, mas muitas de nós temos a sensação... Oi, Calia. Boa noite. Aqui é uma conversa de meninas hoje. Nós temos a sensação, né, de erros, de escorregadios, né? Assim, um piso escorregadio que a gente pisa, escorrega e começa a fazer erros, cometer erros, né? E aí, se a gente não tem erro, muitas vezes o erro trava. Pessoas muito perfeccionistas tendem a se paralisar diante de situações que consideram que foi erro, né? Que consideram que cometeram erros. Agora, se a gente for pensar na nossa história de vida, quando a gente é criança, a gente não pensa nisso. Criança não pensa se está fazendo errado ou se não está fazendo errado. Criança vai, criança faz. Esse fazer da criança é um fazer que leva a gente enquanto criança, a experimentar o mundo. Né? Então, lá na infância, a gente está experimentando o mundo. A resposta do nosso entorno, aquilo que a gente está fazendo, vai gerar representações mentais. Né? Vai gerar um conjunto de respostas a esses momentos semelhantes, né? O que está acontecendo no entorno, momentos semelhantes. Então, se a criança comete um erro, dependendo da forma como ela é abordada, ela vai
se sentir acolhida e estimulada a fazer de novo, a experimentar e a tentar transformar aquilo que não ficou bom, né? Então, depende da abordagem do adulto, do entorno dessa criança. Se a criança é repreendida por um erro que cometeu, né, a criança está experimentando o mundo, se relaciona com esse mundo, faz um movimento em direção a esse mundo. Se ela comete algum erro por desconhecimento, né, por falta de habilidade, é uma criança experimentando. E se esse adulto que está no entorno dessa criança, o cuidador, pais, avós, não importa, se o adulto que está no entorno dessa criança responde a esse erro dessa criança de uma forma severa, e se isso acontece sempre, a tendência é essa criança guardar para ela uma sensação de que ela não faz nada direito, não faz bem, está sempre fazendo errado. Então, ela vai criar uma representação de que, opa, tem que cuidar como é que eu me manifesto. Quando está lá em adulto, né, na fase adulta, se essa pessoa que em criança criou representações de inadequação, de insuficiência, de inabilidade, tem a tendência a reproduzir esses mesmos comportamentos depois no adulto, né, na fase adulta. Então, a gente tem que não, né? A gente pode, olhando enquanto adultas, olhar para a nossa criança através de um olhar cuidadoso e identificar esses padrões que foram gerados nessa fase da vida, para agora, enquanto adultas, podermos manter ou não esses padrões, conforme a nossa vontade. Então, agora, enquanto adultas, temos, sim, essa possibilidade. A criança se defendeu criando uma representação mental de uma certa situação e criando uma resposta padrão de comportamento para defender essa insegurança, essa sensação de inadequação, então, essa sensação de não ser adequada. Então, ela pode, por exemplo, como resposta, se encolher. Aí a adulta, quando vai enfrentar uma situação semelhante, ela foge. Ela não fica ali. Se for uma criança colérica, a tendência é ir para cima. Então, se ela vivencia a mesma situação que traz essa representação mental, enquanto adulta, a tendência é ela ir para cima, ela não está pensando se ela está errada ou se ela não está errada. Ela vai se defender da forma que um colérico se defende. Então, a maneira como os temperamentos também agem no indivíduo vão falar para a gente sobre essas representações mentais que foram geradas lá na infância e na adolescência. Aí eu tenho uma questão bem importante que eu quero trazer ainda hoje, que tem a ver, né? Que é essa relação da presença, né? Então, agora, enquanto adultas, nós podemos, pela nossa vontade, pela nossa consciência, manter ou não aquele padrão de resposta. É adequado ou não é adequado? A gente tem que considerar que as representações mentais, elas não são só de coisas ruins, né? Como eu falei antes. Também tenho representações mentais positivas, que me ajudam a me relacionar com o mundo de uma forma positiva. Então, eu preciso entender o que eu quero, o que eu não quero manter em mim. E mesmo uma representação mental que pode ter gerado um comportamento de defesa, né, de proteção, que veio de uma situação não muito positiva do que ela viveu, talvez seja importante eu ter esse comportamento. Talvez esse comportamento me ajude a enfrentar certas situações. Então, não quer dizer que se eu tenho um padrão repetitivo, que ele vai ser sempre ruim para mim.
né? Mas eu preciso ter consciência dele. Preciso entender o que ele me traz e manter ele de forma consciente, bem localizado, né? Ele vai aparecer quando ele é importante, quando ele vai me ajudar num certo processo, e controlar para que ele não apareça a qualquer momento, né? Ter consciência para fazer essa escolha. E essa consciência vem do que a gente chama de presença de eu, né? Então a gente tem assim o eu, esse eu que está na vida, que vive o cotidiano, que se manifesta no dia a dia, que a gente chama de eu cotidiano. Esse eu cotidiano, ele é exatamente o resultado desses atritos que a gente viveu lá no período da nossa infância, adolescência, início da juventude. É o eu do dia a dia, é o eu que não pensa muito no que está fazendo, vai vivendo. Depois que a gente reage, né, com as nossas representações mentais adquiridas na fase anterior da nossa vida, no início da nossa vida, a gente, a partir de um certo momento, começa a ter consciência de que nem todo comportamento que a gente tem é bom, nem tudo que a gente faz tá legal. A gente, né, a gente tem essa vontade de se desenvolver, de ser um ser humano melhor, e nem tudo o que a gente faz a gente vai gostar do que está acontecendo. Então, nessa hora, é a hora de pegar a vida na mão, olhar para ela com consciência e fazer o caminho de transformar isso que eu não gosto. Então, dá para mudar o que o eu cotidiano vive? Sim, dá para mudar. Dá para mudar e não é difícil. Só precisa ter vontade e disposição para se colocar num movimento de transformação. E aí a gente tem, além desse eu, né, desse eu cotidiano, o eu cotidiano ele quer se desenvolver, ele quer se tornar melhor, né? Então ele quer se tornar aquilo, a gente tem o eu autêntico, né? O eu autêntico é o eu da nossa essência, aquilo que a gente tem de mais puro, ele é forte, é luminoso, esse é o verdadeiro, que é íntegro e que é espiritual. O nosso eu cotidiano, ele quer se aproximar, em termos de qualidade, a esse eu autêntico. E a esse eu cotidiano, que almeja chegar no nível do eu autêntico, chega uma hora que a gente diz assim, deu, não tá bom, eu preciso mexer em alguma coisa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa, porque a maneira como eu reajo quando as pessoas dizem isso não é boa, ou eu sou agressiva, ou eu me deixo ser atropelada pelas pessoas, eu não consigo colocar a minha opinião, eu sei que a minha opinião é boa, mas eu nunca consigo me expor. A maneira de eu me relacionar com as pessoas em determinadas situações, eu quero expandir isso, porque é uma forma legal de se relacionar. Eu posso levar amor, eu posso levar ajuda, eu posso levar desenvolvimento para as pessoas, né? Então, eu posso ajudar os meus filhos, eu posso ajudar o meu marido, eu posso ajudar a mim mesma, sendo quem eu sou, se eu consigo olhar para esse eu cotidiano e perceber nele o que pode ser transformado, o que eu consigo transformar. Né? E aí, nessa relação entre esse eu cotidiano, que é o nosso eu do dia a dia, cheio de imperfeições, carregado de representações mentais e de padrões de comportamento que foram gerados a partir das crenças que essas representações nos trouxeram. E esse eu autêntico, que é maravilhoso e que é o ideal, né? O ideal de desenvolvimento que esse eu cotidiano quer atingir. Os dois, quando a gente junta os dois, né? Quando eles se alinham, a gente tem essa sensação de estar no caminho certo. De vez em quando, o eu autêntico ele se manifesta. De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando ele
se manifesta. E a gente tem umas ideias maravilhosas, a gente tem um sentimento de esperança, a gente tem um sentimento de entusiasmo por aquilo que a gente está fazendo. Isso é o eu autêntico vivendo dentro de nós, estimulando esse eu cotidiano a se tornar melhor. Quando a gente, durante a nossa vida, a gente se sente em casa, seja no trabalho, com um grupo de amigos, fazendo uma viagem, né, uma atividade qualquer em algum âmbito do nosso mundo, e a gente se sente em casa, com essa sensação de que está tudo bem, estou no lugar certo, né? A gente tem essa relação com esse eu autêntico. Mas a gente ainda é eu cotidiano, né? Então, se a gente se acomoda nessa sensação de que está tudo bem, né? Que está tudo no lugar certo, a gente está no caminho, então vamos ficar aqui, não vamos fazer mais nada, né? Vamos parar aqui. Se a gente se acomoda, isso pode ser um problema, porque aí o eu cotidiano vai se afastar desse eu autêntico. Se o eu autêntico se coloca, né? O eu autêntico ele é inteiro. Então a gente não vai conseguir atingir esse eu autêntico parando o nosso crescimento, parando o nosso desenvolvimento na sensação aconchegante de que a gente está no lugar certo. Porque essa sensação vai acabar rápido, porque a gente parado, a gente não está no lugar certo, né? E aí, se a gente aproveita essa sensação de que está no lugar certo e não cai na zona de conforto, né? Mas a gente aproveita essa situação, a gente leva esse impulso desse eu autêntico para o mundo. E aí a gente vai transformar, a gente vai trabalhar nesse mundo, colocando nele aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que nos faz se sentir no caminho certo, aquilo que nos faz sentir que a gente está no lugar certo, em casa, né? Mas quando a gente sai, quando esses dois eus se afastam um do outro, quando o eu cotidiano se afasta do eu verdadeiro, né, desse eu autêntico, existe uma sensação de que a gente está fora de lugar, uma sensação de exílio, né? E aí a gente pode, nesse momento, então, ser estimulado a viver uma situação de mudança, né? Lá no íntimo, viver essa sensação de que preciso realizar alguma coisa, com esse impulso de realização que vive em mim, fora de mim. Mesmo que para isso eu tenha que voltar a olhar para mim, que é mais ou menos sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Como eu sou vista, como eu me vejo, como eu me mostro, né? Então, quando a gente se sente em casa, a gente tem esse sentimento de estar no caminho certo, e isso nos fortalece a continuar contribuindo e realizando no mundo, a gente se aproxima desse eu autêntico. Quando a gente está com a sensação de que não está no lugar certo, que alguma coisa está errada, a gente se sente abandonada, ou a gente se sente em exílio, então a gente está distante desse eu autêntico. E o eu cotidiano vai querer se aproximar. Dependendo do tempo em que a gente viveu com essa distância entre esses dois, né, grande, se a gente fica muito tempo vivendo nessa acomodação, nessa zona de conforto, e a gente vai ver que a zona de conforto não é mais confortável, mas a gente continua ali, ou se a gente tem essa sensação de que a gente está fora de casa, mas a gente não consegue pegar o caminho para voltar para casa, a gente tem esse distanciamento do ideal, né? Desse eu ideal, desse eu que a gente busca, né? E nem sempre a gente consegue fazer essa mudança com um esforço mínimo. Dependendo desse tempo, e aí a gente tem uma situação bem interessante, assim, porque lá na infância a gente vai e se joga, né? Vai viver a vida de criança,
vai experimentar o mundo e a gente não está pensando se a gente vai cair, se a gente não vai cair, se a gente vai se sujar ou não, né? E aí a gente tem um mundo pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, quando a gente está lá com os nossos 5, 10, né? A gente não está nem aí, né? Que será que eu vou ser quando eu tiver 30? Não fico pensando nisso, a gente não fica pensando nisso, né? A gente vive a vida. Só que aí quando a gente está lá, depois dos 42, principalmente depois dos 42, porque aí a gente já passou pela crise de autenticidade, ou está perto dela, né? Ou está vivendo ela, a gente se perde. A gente não tem mais esse impulso da criança de ir. A gente já sabe onde a gente quer chegar. Só que a gente se perde no caminho de chegar onde a gente quer chegar. A gente tem mais consciência da nossa meta e mais medo de não conseguir chegar nela. E aí a gente não chega, né? Aí a gente tem dificuldade de chegar. E às vezes esse não chega é numa questão de um desenvolvimento pessoal, algum comportamento que eu não gosto que eu quero transformar. Às vezes, e o resto está tudo bem, eu estou super bem no trabalho, estou super bem nas minhas relações, mas não estou bem comigo e não consigo transformar isso. Ou eu estou bem comigo, que geralmente não é bem assim, né? A gente está bem com a gente, mas a gente sempre tem alguma coisa em nós que a gente quer transformar, sempre, por melhor que a gente esteja consigo mesma. E aí, às vezes, eu estou super bem no meu relacionamento, estou super bem no trabalho, né? Mas eu estou querendo mudar, não é bem isso que eu quero, né? Assim, e aí vem as vozinhas do entorno, mas para que vai mudar? Está tudo tão bem, né? Mãe, né? Pai, amiga, mas cara, tá tudo tão bem, você olha o teu salário, mas eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou feliz no meu relacionamento, não estou feliz na minha vida, não me sinto em casa, né? E aí, como que eu vou, então, fazer essa busca para me sentir em casa? Para olhar para mim mesma. Porque eu preciso olhar para mim mesma. Antes de eu querer que as pessoas me vejam, eu preciso me ver. Porque senão eu vou mostrar aquilo que eu não quero, na verdade. Se eu vivo com uma insatisfação relacionada à minha história, à minha vida, seja presente, seja em direção ao futuro, porque a gente não costuma olhar muito para o passado, né? Se eu não estou satisfeita, se tem alguma coisa que não está legal, a tendência, por mais que eu queira disfarçar, por mais máscara e fantasia que eu vista de papéis que eu quero mostrar para os outros, geralmente os outros vão ver aquilo que eu não quero que seja visto. E aí, se eu não olho, o outro vê, né? Se eu olho, eu posso, com cuidado, trazer à tona, colocar adiante no meu semblante quem eu realmente sou e o que faz sentido do que eu estou vivendo, né? Para ser vista, para realmente ser vista. A criança que eu fui, que está aqui em mim hoje, ela tem medo de que o mundo veja as suas feridas, aquelas que surgiram das representações mentais negativas. Então, ela não gosta de ser vista, não nesse âmbito da ferida, né? Da dor que fez com que essa criança criasse uma resposta padrão a uma representação mental. Então, é super importante a gente conhecer essas representações, a gente olhar lá para trás na nossa infância para conhecer essas representações. Então, a gente só consegue essa mudança se a gente olha para a nossa história. Então, você só vai conseguir melhorar a sua vida se você olhar para a sua história, porque é na sua história que você encontra a sua essência. E é na sua história lá atrás, não é na sua história de 10 anos passado, não é na sua história de como que você fez quando o seu casamento acabou, ou porque ele acabou, ou o que fez você mudar
de círculos de amigos, de trabalho que desenvolvia. Você tem que ir mais para trás ainda, né? E aí caminhar para realizar o desenvolvimento. Só quando a gente olha para a nossa própria história é que a gente consegue realmente, verdadeiramente, conhecer quem a gente é. Só conhecendo quem a gente pode decidir o que fica e o que não fica naquilo que o adulto decide que é bom para ele, que é bom para sua história. E se a gente se apropria disso, o caminho da vida começa a fluir, porque a gente está preso, né, nessas representações. A gente tem muitas, a gente tem um livro imenso, uma biblioteca de representações, e a gente precisa, com carinho e amor, se permitir olhar para isso dentro daquilo que é possível para cada um. Ninguém vai abrir o baú das representações mentais e deixar tudo sair para fora sem cuidado e sem amorosidade, né? Sem um fluxo de tempo que acolha a capacidade de cada um fazer esse movimento. Então, quando a gente faz esse movimento, então, né, de olhar para si mesma, olhar para a sua história, reconhecer o seu ser verdadeiro, a gente está nesse caminho de unir o eu cotidiano com o eu autêntico, né? Aos poucos, esse eu cotidiano, isso leva muito tempo, né? Não é assim, com um passe de mágica, a gente vai transformando um pouquinho a cada vez que a gente olha para a nossa história com a metodologia biográfica, né? A metodologia biográfica, ela mexe onde precisa mexer. Ela transforma, ajuda a transformar onde precisa transformar, e aí para isso é preciso ter um olhar amoroso, tanto do aconselhador biográfico, a aconselhadora biográfica, como a própria cliente, né? Um olhar amoroso e acolhedor para a sua própria história. E aí, quando esse eu se aproxima, né, o eu cotidiano se aproxima desse eu autêntico, mais perto a gente está de realizar o nosso propósito, mais perto da nossa missão a gente está. Se esses dois eus estão muito afastados, a gente vai se afastando de realizar aquilo que a gente veio realizar no mundo, né? Aquilo que cabe a nós. E às vezes essa missão, esse propósito, não é nada mirabolante. É um aspecto simples que pode ter a ver com a gente acolher quem a gente é. Esse passo de se acolher já é um grande passo, né? Já é uma grande realização na vida. Quantas pessoas, quantas mulheres conseguem se acolher na sua essência mais primordial, né? Quantas mulheres conseguem se mostrar firmes e fortes nesse dia a dia da vida que a gente enfrenta, sendo né, atrapalhada ou influenciada, né, por tantas variáveis no nosso entorno. Então, às vezes, esse único passo, que é voltar-se para si mesma, já é a sua missão, já é o grande propósito da sua história. Poder realizar uma vez para que isso possa se repetir com as outras também, né? As outras mulheres da sua família, seu exemplo, né? Então, isso tudo é um ponto bastante importante, né? Se a gente deixar de nos reconhecer, por exemplo, de nos deixar enfraquecer, nos deixar se desgastar com esse afastamento, né, que esses dois, o eu cotidiano tem do eu autêntico, quando a gente não quer olhar para nós mesmos, quando a gente se recusa a fazer uma mudança, embora lá dentro de nós a gente sabe que a mudança precisa acontecer. Então, quando a gente vai se afastando, né, desse propósito que é essa transformação, esse propósito que é o desenvolvimento de cada um, né, o autodesenvolvimento, a gente tem a sensação de que a gente está cometendo erros, né?
O erro, ele aparentemente, ele bloqueia a gente, mas o erro, ao contrário disso, ele é movimento, né? O que paralisa a gente, o que bloqueia a gente é desistir. Quando a gente desiste de tentar mudar, por inúmeras razões que podem ter acontecido na sua história, né? Você já está cansada de tentar, então você desiste. Aí você tem uma estagnação. Aí você tem paralisia. Quando a gente erra, a gente está experimentando. Se a gente trouxer essa qualidade da criança nesse momento, de experimentar, mesmo que erre, para depois fazer melhor com a consciência da adulta, a gente tende a conseguir realizar a transformação, né, que a gente almeja. E aí, então, isso é um ponto importante, né, de a gente trabalhar, mas aí isso vai ser tratado em outra live, porque a gente não tem mais muito tempo. Eu já estou estourando aqui a proposta, que era ir até às 8, ou um pouquinho mais, né? A gente já está com 8h17, então já vou encerrando aqui. Mas antes de encerrar, eu queria deixar só uma fala, assim, né? Se a gente olhar a vida com o olhar da pesquisa biográfica, a gente vai perceber que, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, nós vamos perceber que cada passo que a gente deu na nossa história, cada escolha que a gente realizou, foi assertiva. Por mais que pareça que a gente está fazendo tudo errado, ou que a gente fez tudo errado, quando a gente consegue olhar para a nossa história a partir do olhar da pesquisa biográfica, nessa pesquisa biográfica conduzida, a gente vai perceber, pelo encadeamento de acontecimentos, então uma coisa leva na outra, né? Esse encadeamento de acontecimentos mostra para a gente o quanto aquilo que a gente achou que fez errado lá atrás estava certo. Porque se não tivesse feito aquilo, não teria conseguido outra coisa lá na frente, mais na frente, e que se a gente não volta agora para olhar, a gente não conecta uma coisa com a outra. E aí a gente acha que cometeu um monte de erro na vida, e na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria, todo passo que a gente deu foi acertado. E aí, para finalizar, eu queria falar para vocês que essa busca, né, desse olhar diferenciado que a pesquisa biográfica traz, ela pode ser realizada, a busca pode ser realizada através de uma metodologia biográfica que é típica do trabalho biográfico. Não é simplesmente ir lá e olhar para a sua história e você não vai conseguir fazer essas conexões. É preciso ter uma condução de uma aconselhadora biográfica, um profissional do aconselhamento biográfico. E aí eu tenho uma proposta que surgiu a partir de uma necessidade que vinha aparecendo diante de mim de fazer esse trabalho em grupo numa jornada biográfica para mulheres em grupo, que é a jornada Atecelando a Própria História. Esse trabalho também pode ser feito no individual, aconselhamento biográfico individual, só você e eu. Ou a gente junta várias de vocês num grupo e a gente vai trabalhar aí num período de tempo mais estendido, né, do que seria um para um, todos os aspectos necessários para você compreender a sua história detalhadamente, para que você consiga, no final de 10 módulos, encontrar a sua essência. Isso se você entrar na jornada em grupo. Na jornada biográfica do aconselhamento 1 para 1, individual, esse tempo é menor. Né? Eu estou propondo uma jornada biográfica de 10 meses. Então, se você tem interesse, não abriu ainda as inscrições vão abrir só no dia 30 desse mês. Então, se você tem interesse para conhecer um pouquinho mais, sem compromisso, entre em contato comigo que eu te passo o material
para você olhar o que é essa jornada para ver se faz sentido para você. E esse olhar para a própria história, ele vai além de a gente se reconhecer e a gente se posicionar no mundo, naquele lugar que é só nosso. Olhar para a própria história também é uma ferramenta de trabalho quando a gente está trabalhando como empreendedor, principalmente no meio digital, onde a gente conecta a nossa história com a nossa marca. Por exemplo, a minha marca é Fluxos Potenciais Humanos. Se eu for olhar na minha história, eu vou ver em vários momentos da história que eu vivi essa busca pelo desenvolvimento humano aplicada a mim mesma, o autodesenvolvimento. Então, desde muito cedo, eu venho nesse caminho e isso faz todo sentido para mim. Então, trazer isso para outras mulheres faz mais sentido ainda. Então, assim, a minha história de vida se conecta com a fluxos. Então, esse fluxos humano no tempo, né, num caminho de desenvolvimento, trazendo para esse caminho os potenciais que eu tenho. Então, esse desenvolvimento, né, fluxos potenciais humanos tem tudo, o nome da marca, inclusive, tem tudo a ver com a minha história. E aí a gente também tem um programa que está nascendo, é uma comunidade de narrativa, de trabalho com narrativa, onde a gente vai conectar, através da narrativa, a história da pessoa com a marca dela, para ela poder comunicar a marca dela a partir de um fundamento que a história dela apresenta, né? Um caminho genuíno de atividade no mundo, a partir daquilo que você já vive na sua própria história. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre esses 3 programas, eu estou aberta, é só me contactar que eu mando material para vocês, tá bom? E agora a gente vai encerrar, então. Agradeço muito quem está aqui, né, quem esteve aqui, e todas as pessoas que comentaram, fizeram as suas sugestões aqui, as suas contribuições, tá bom? Um grande beijo. Ah, só para dar um tchauzinho, sem deixar de falar, eu vou ter lives toda segunda-feira às 19h30, tá? Para estar sempre trazendo algum assunto que tem a ver com aconselhamento biográfico, tem a ver com biografia humana, tem a ver com desenvolvimento humano. Então, vou estar sempre trazendo algum conteúdo que vai, de alguma forma, ajudar vocês no caminho de vocês, tá bom? Um beijo, boa noite e espero o contato de vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.